Deus seja louvado. Título desta mensagem: A Vida Cristã. Peço que abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Na parte final do verso 26 do capítulo 11 de Atos, nós lemos estas palavras: E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Paulo e Silas estavam pregando em Antioquia por muitos meses, levando centenas de pessoas a receber a Cristo. Eles fundaram uma grande igreja e naquela região as pessoas ao redor começaram a chamá-los de cristãos. Ou seja, pessoas de Cristo, seguidores de Cristo. Foi aonde a palavra cristão foi pela primeira vez citada. Nesta tarde, ou nesta noite, eu quero falar sobre o assunto: como viver a vida cristã. Bem, disseram para você que você podia ser cristão e deveria viver uma vida cristã, mas nunca te disseram como. E nesta mensagem, eu quero que vejamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas antes de tudo, eu quero que vejamos algo como a Bíblia nos ensina e como é ser um cristão e o que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Porque temos muita gente que tem uma ideia errada. Pensa porque nasceu numa família cristã, então você é um cristão. Muitos acham porque tem pais cristãos, você é um cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar a cristandade. E não é sobre a carne e o sangue. Não há nada que você possa fazer para automaticamente transformar você em ser aceito no reino de Deus. Você pode ir para a igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma pessoa moralmente ótima, moralmente falando, mas isso não te faz um cristão. Você pode ter características de um cristão, mas isso também não te faz você um cristão. Existem milhares de pessoas neste mundo que pensam ser cristãos, mas, na verdade, de acordo com a Bíblia, não são cristãos no sentido estrito do termo, pois nunca nasceram de novo, nunca receberam Jesus Cristo em seus corações, e se assim morrerem, não vão para o céu. Veja, o cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. O cristão é uma pessoa que tomou uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você o aceita e compromete sua vida a Ele? Bem, a primeira coisa é que o cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão, teve um encontro pessoal com Deus vivo, você recebeu Jesus Cristo em seu coração, e este é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento em sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados e que você se deu conta de que é um pecador? E você disse: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E por fé, você recebeu Jesus Cristo em seu coração? Então este é o ponto de partida. Sim, tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações, porque o cristão é uma pessoa onde Jesus Cristo habita. E no momento em que você
o recebeu pela fé, o Espírito Santo de Deus entra no coração e te dá uma nova vida moral. E você tem um poder e a força para viver a vida cristã. Por outro lado, ninguém poderá viver uma vida cristã sem que, primeiro, tenha ido até a cruz para receber Jesus Cristo como Salvador. Cristo morreu naquela cruz. Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas você precisa vir e receber a Cristo. Isso é um ato do seu desejo. Intelectualmente, você diz, sim, eu acredito em Jesus, mas isso não é o suficiente. Emocionalmente, você pode ter tido uma experiência moral, mas isso não é o suficiente pela sua vontade. Você tem que dizer, eu receberei a Cristo. Eu darei a minha vida para Cristo. Mas então, depois disso, algo mais tem que acontecer. A segunda coisa é uma mudança. Tem que ocorrer na sua vida uma mudança. A Bíblia diz, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva na forma como você vive, uma mudança na sua atitude, na sua maneira de viver. E você deve amar a Deus de uma forma suprema. Você deve colocar Deus antes das escolhas e decisões pessoais. E deve colocar uma mudança, ou deve ocorrer uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. E você não deve ser mais egocêntrico. Você não deve ser mais egoísta e fazer as coisas para agradar a si mesmo. E deve ocorrer uma mudança em relação ao seu próximo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E então tem que ocorrer uma mudança na sua vida. E se não há nenhuma evidência de mudança na sua vida, é melhor você verificar se você é realmente um cristão. Porque se a sua vida não mudou, se você não carrega o fruto que Deus te deu quando você o aceitou a Jesus Cristo, então você deve se arrepender. Porque para os filhos de Deus, uma mudança ocorre. Pois Jesus disse, e pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. E quais são os seus frutos? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade. Você está vivendo a vida cristã? Você se entregou a Cristo? Você tem certeza que teve esse encontro com Ele? E uma mudança aconteceu em sua forma de viver, em suas atitudes? Senão, talvez você não seja um cristão. Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos. Você pode pensar que é um cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Jesus Cristo. É uma mudança ocorreu na forma como você vive. O cristão é uma pessoa que aceitou o desafio de Cristo. Jesus Cristo disse, se alguém quer ser meu discípulo e seguidor, que negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus nos oferece um desafio e disse, a menos que você tenha o desejo de aceitar meu desafio e viver por mim, você não pode ser meu seguidor. Acontece que a maioria das pessoas não querem ir a Jesus Cristo. A maioria não querem se apresentar e ser selecionados
quando tem que se entregar a Cristo. E eu te pergunto nesta tarde ou nessa noite, você tem certeza de que é um cristão? Tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Tem certeza de que vai para o céu? Tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus? No sentido estrito do termo, eu te pergunto por esta mensagem: você é salvo? Você tem certeza disso? Bendito o Senhor, venha e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus! Isso é ser cristão, ou seja, Deus habitando no seu coração. O encontro pessoal com Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador. Isso é ser um cristão. Mas como viver uma vida cristã? Isso é outra coisa, porque só acreditar em Jesus Cristo não é o suficiente. A Bíblia diz que o diabo treme diante de Jesus Cristo. Dizer que ele é uma pessoa maravilhosa não é o suficiente. Apenas ir para a igreja à noite não é o suficiente. Você tem que confessar que você deseja recebê-lo e que você aceita ele como Senhor e Salvador. Agora, a Bíblia diz que quando você recebe a Jesus Cristo, você começa como um pequeno bebê, apenas um pequeno bebê. Você não é um cristão crescido. Você vai para a igreja já no domingo seguinte, após a sua decisão. E algumas pessoas perguntam: será que vai durar? Será que vai aguentar? Você deve ir até a esses novos crentes e amá-los, e encorajá-los para que cresçam na graça e na fé. Porque a vida cristã é de crescimento. Santo é o Senhor. Você começa como criança e nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Agora temos um ponto importante. Primeiro é a oração. Nós precisamos passar mais tempo o dia em oração. Os discípulos foram até Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Bem, tem que aprender a orar. Lembre-se de que, ao viver esta vida cristã, você não tem que vivê-la mais sozinho. O Espírito Santo vive em você, e no momento em que você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem viver em você para te dar o poder, a sabedoria, a força e a coragem para viver a vida cristã. E também o Espírito Santo te ajuda nas orações. A Bíblia diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda a orar. Você tem um encontro ou uma entrevista com o Deus Todo-Poderoso todo dia para orar. Bendito seja o Senhor. Venha todos os dias a Deus para orar. Poderoso, o Senhor dos Exércitos está esperando e Ele te deu uma audiência para qualquer hora do dia ou da noite e você não pode falhar, tem que estar presente ao seu encontro. Quantas são as vezes que decide orar e desiste? Quantas vezes você diz que não está com vontade? Seu corpo e a mente dizem que não, mas o meu desejo me faz ir adiante e gastar tempo em orações, porque a oração é um trabalho e muitas vezes você
passa sem manter o seu compromisso com Deus, e daqueles momentos surgem os momentos mais preciosos e algumas das maiores respostas que Deus dá. E então, o segundo ponto é ler a Bíblia, pois o propósito da Bíblia é de testificar de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. E Jó disse: não me afastei dos mandamentos dos meus lábios. Dê mais valor às palavras da sua boca do que o pão com manteiga. A Bíblia diz: como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra de Deus diz que não crescemos só espiritualmente, glória a Deus, mas que dentro de você existe uma alma. Bendito o Senhor. Fisicamente, você tem olhos, boca, nariz e mãos, mas vivendo dentro de você está a sua personalidade, sua alma, mente, memória, e esta é a sua alma, o seu espírito. E se você gasta todo o seu tempo no seu desenvolvimento físico, a maioria de vocês parece que tomou um bom café pela manhã e não deixou de comer também hoje. Você não deixou de cuidar das suas necessidades físicas, de olhar no espelho, mas quanto às suas necessidades espirituais, você está cuidando. As suas necessidades físicas, você tem cuidado hoje, mas não da necessidade da alma. A alma que vive para sempre, enquanto o corpo morre e vai para a sepultura. E você passa o tempo todo alimentando o corpo e não a alma. E como você alimenta a alma? Qual a comida que você dá para a alma? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E não importa quem você seja, você não pode viver uma vida vitoriosa se você não ler a Bíblia Sagrada. Toda vez que uma pessoa vem até mim e diz: eu não estou tendo as orações atendidas, não estou tendo vitórias na minha vida, não tenho alegria, não tenho paz, eu acho que deveria ser como um cristão. E eu te pergunto, bendito o Senhor, só uma coisa: você lê a Bíblia diariamente? Geralmente, como resposta, as pessoas curvam a cabeça e dizem: não tanto. Mas Deus tem uma mensagem para você neste livro. Leia, estude, medite nela. Mas veja como você lê a Bíblia, não como um livro qualquer. Leia com reverência. É um encontro com Deus Todo-Poderoso. Ler com a expectativa, ler a Bíblia esperando que Deus fale com você e realmente Ele falará com você. Talvez você leia só um verso, mas medite naquele verso. Talvez você leia um capítulo inteiro, medite naquele capítulo, venha com expectativa, porque cada vez que você lê as Escrituras, Deus tem uma mensagem para você, e leia com dependência. O Espírito Santo inspirou o escritor desse livro, e o Espírito Santo pode interpretar este livro para você. Muitas das vezes eu leio a Bíblia e existem pontos que não entendo e fico de joelhos, bendito o Senhor, e digo: Senhor, meu Deus, mostre para mim. E de joelhos eu encontro o significado daquela passagem através do Espírito Santo. Se você tiver o ato de ler a Bíblia e passar um tempo em oração toda manhã, e você viver uma vida cristã, deve haver disciplina
na sua vida. A vida cristã é uma forma de renúncia. Jesus disse: estreito é o caminho que leva para a vida eterna. A Bíblia diz que o cristão é um soldado que tem que sofrer, pois a Bíblia diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. É para ser uma vida disciplinada. Nós temos que disciplinar as nossas mentes. Nenhum pensamento ruim deve entrar em nossa mente, e se entrar, deve ser expelidas imediatamente, e não gastarmos tempo lendo lixo e temperatura que não traz edificação espiritual, ou resistir a um tipo errado de programa de televisão. Nós não jogamos nosso tempo fora, nós não podemos deixar nossas mentes paradas. Nossas mentes e línguas são disciplinadas, como está escrito no Salmo 141, verso 3. Põe ao Senhor uma guarda na minha boca. Cada pedaço de tempo que Deus nos dá todos os dias são joias preciosas. Bendito o Senhor. Elas nunca poderão ser trazidas de volta. Eles devem ser dedicadas a Cristo. Esse meu corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito de Deus, que devemos ter autocontrole, mansidão sobre a carne, disse Jesus. É isso que é mansidão. Mansidão significa temperança, autocontrole, viver uma vida disciplinada. Lembre-se, a Bíblia ensina que a igreja é como uma ligação com muitas ramificações, como se fossem pedras vivas construídas juntas, membros do corpo de Jesus Cristo. A igreja pode ter suas, bendito Senhor, congregações locais ou ramificações em todo lugar. Uma pode ser chamada de luterana, outra de batista, outra de presbiteriana ou congregação cristã, qualquer que seja o nome, o lugar onde Jesus Cristo é falado e glorificado, pois o lugar onde Cristo é exaltado, nós temos que ir lá e ajudar no trabalho da igreja. Tem gente que procura uma igreja perfeita, mas nunca vai encontrar, porque não existe. Jesus tinha um pequeno grupo de homens, com ele 12, e era, bendito Senhor, imperfeitos. Judas o traiu, Pedro o negou por 3 vezes, e muitos não acompanharam quando ele foi para a cruz. E não existe nenhum corpo perfeito na terra. Vá para uma igreja e trabalhe por Jesus Cristo. E por último, deve testemunhar por Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo separado para Cristo Jesus, e nós devemos ser testemunhas iluminadas no meio de uma geração perversa. Receba Cristo e deixe que as pessoas saibam que você tem Cristo em seu coração. Viva uma vida pura, saudável e limpa para a glória de Deus. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.